Trilhando a História. Oferecimento Faculdade Porto Velho. Você merece o melhor. Colégio Objetivo. As melhores cabeças. Pioneiros Pub. Porto Velho se encontra aqui. Objetivo Mais. É mais em tudo. Olá pessoal, mais uma vez o Trilhando História, levando cultura e identidade do estado de Rondônia e também, claro, da Amazônia. Hoje estamos aqui com José Calixto, turismólogo. O motivo dele estar aqui com a gente hoje é por conta de uma nova aventura que nós teremos aqui nessa região de Rondônia, entre Porto Velho, Candeias e Itapuã. Bom, Calixto, conta pra gente aí o que a gente vai encontrar hoje na localidade de Candeias. Candeias a gente vai encontrar o segundo marco histórico, encontramos um no Santo Antônio ano passado e esse ano tivemos uma informação que existe outro idêntico lá no Candeias. Pegamos as coordenadas e vamos tentar encontrar, né, Alex? E com certeza, a gente vai mostrar então para vocês um pouco sobre a história de Marechal Rondon, as linhas telegráficas, o primeiro e segundo ciclo da borracha e, claro, o Candeias do Jamari e Itapuã. Vamos mostrar tudo isso envolvendo aventura, radicalidade e, claro, também história e cultura. Não saia daí, continue conosco no Trilhando a História. Trilhando a História. Quanto progresso conduziu aquele trem, hoje em regresso vai chegando ao... No passado, a conjuntura para se dar a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré e a construção das linhas telegráficas, da qual teve a grande participação da figura do Marechal Rondon, justamente se dá pelo período econômico do final do século XIX e início do século XX, que é o primeiro ciclo da borracha. Inúmeros nordestinos, fugindo das secas do Nordeste brasileiro, migram para essa região em busca de fartura e principalmente de um desenvolvimento, de emprego, de uma melhor condição de vida. Nesse parque que temos aqui em Porto Velho, capital do estado de Rondônia, o Parque Circuito José Adelino, existem inúmeras seringueiras. A representação nesse local não apenas de um parque, mas também desse legado e dessa história desses homens que vieram desafiar esta grande floresta. Na oportunidade, o governo da República, através de Afonso Pena, preocupado justamente pela Amazônia ser uma localidade muito desabitada, houve aí um interesse então de fazer essa ligação através das linhas telegráficas que o Rondon trouxe para essa região para ter um controle sobre esse lugar, principalmente nesse momento em que se constrói uma ferrovia a partir de uma empresa estrangeira. Quer dizer, os olhos do capitalismo europeu e americano sobre a Amazônia era uma preocupação do governo brasileiro. E também, claro, por conta justamente desse movimento econômico através da extração da borracha. O que vocês estão visualizando aqui é justamente um corte do estilo da época de uma seringueira, que é denominado ou bandeira ou espinha de peixe. Essa era a maneira ideal para se preservar a árvore, não promover nenhum tipo de impacto ou estragá-la, para que depois ela passe por um processo natural de renovação. Como a gente visualiza um pouco aqui acima da árvore, nós temos aí a própria natureza atuando a partir da reconstituição da camada desse tronco, para que depois o seringueiro possa novamente usufruir dessa riqueza que a natureza lhe proporcionava. Enquanto eu cantava nos cantos de minha morada, me vinham tons vazios por entre matais e rios, eram minhas histórias. Bom pessoal, nós vamos deixar aqui o Parque José Adelino. Calixto vai nos levar a um dos marcos de Rondon que temos aqui próximo a Santo Antônio e de lá depois vamos até Candeias do Jamari, mostrar um outro marco divisor entre estado do Amazonas e Mato Grosso, também que Rondon construiu naquele lugar e claro, todos vocês vão nos acompanhar nessa aventura. Vamos lá, Calixto? I'm on the other side. I'm on the other side. I'm an exalted
Bom, pessoal, chegamos então ao nosso primeiro marco de Rondon aqui na fronteira entre Amazonas e Mato Grosso, no passado, quando não existia ainda estado de Rondônia. Ele delimitava então essas regiões, a fronteira de entrepostos fiscais e também a parte territorial. Essa localidade é bem próxima ao Rio Madeira, estamos a mais ou menos a 200 metros do Rio Madeira, e também fica bem próximo à localidade de Santo Antônio, que no passado era uma região, um município do Mato Grosso importante e fazia aqui vizinhança com o município de Porto Velho. O interessante é que essa delimitação territorial era importante até para uma questão geopolítica e geográfica. A exemplo, por exemplo, do que aconteceu em relação ao Acre, a Revolução Acreana, quando os brasileiros gradativamente migraram para o lado boliviano, porque não tinham a percepção que estavam ultrapassando os limites entre Brasil e Bolívia, porque não existiam ainda esses marcos de separação que poderiam resolver esse tipo de problemática. Agora nós vamos ao município de Candeias do Jamari. Lá temos um marco idêntico a esse, com detalhe. Já por informantes, soubemos que as letras que nós temos aqui, que dividem Mato Grosso e Amazonas, já estão bastante deterioradas. Então a gente vai conhecer esse outro marco e entender e fazer essa relação do grande trabalho que o Marechal Rondon fez nessa região entre 1907 e 1915. Bom, pessoal, vamos deixar então aqui a localidade de Santo Antônio. Vocês viram aqui esse marco Rondon. Vamos atrás do outro marco, pegar a BR-364 com destino a Candeias do Jamari. E a gente vai levar essas imagens. O Calixto também vai nos acompanhar nessa aventura, turismólogo, que conhece o local onde está esse marco, e vamos mostrar tudo isso para vocês. Vamos lá. Atenção, aventureiros, chegamos então aqui no município de Candeias do Jamari. E o que é importante a gente entender é que essa região no passado era importantíssimo por conta também de ter muitos seringais nessa localidade. A nossa vinda hoje a esse município, que também tem sua história para contar, é justamente porque o Calixto, como turismólogo e também representante da Amazônia Adventure, ele encontrou através das coordenadas aonde fica mais ou menos o obelisco que dividia também nessa região os estados do Amazonas e Mato Grosso. Calixto, diz aí o que a gente vai encarar daqui para frente. Uma mata fechada, é difícil acesso, mas tem como a gente chegar lá. Uma pena que o obelisco está abandonado no meio da selva, Alex. Com certeza, abandonado, mas não esquecido, tanto que nós vamos mostrar para vocês um pouco desse pedaço da história de Rondônia. Vamos lá, vamos trilhar a história. Do you remember? Bom, depois de alguns minutos caminhando aqui, bem próximo, BR-364, a gente encontra esse pedaço da história de Rondônia, eternizado nesse ambiente que representa a vinda de homens que desafiaram essa grande floresta para delimitar o nosso país, o nosso Brasil. E ao mesmo tempo, através da Comissão Telegráfica de Rondon, que fez esse trabalho entre 1907 e 1915, não apenas colocar poste, linha telegráfica ou estação telegráfica, mas também fazer uma análise do solo, da fauna, da flora, fazer a nomeação e catalogação e identificação de rios, de tribos indígenas. Isso aqui não é apenas a representação de um cimento, um concreto, um obelisco. É muito mais. É a vida de pessoas que se dedicaram aí nos lugares mais distantes do Brasil, regiões que até então eram inacessíveis, para mostrar que aqui era terra de brasileiros e mostrando não apenas o valor do patriotismo, mas também, principalmente, identitário do homem da floresta. Esse obelisco, então, colocado aqui há mais ou menos quase 100 anos, vai delimitar justamente também os estados do Amazonas e Mato Grosso. A gente percebe que em relação ao Marco de Santo Antônio, esse talvez pela distância do lugar, ele com a ação do próprio tempo se desgastou e as letras que davam essa divisão, Mato Grosso e Amazonas, acabaram caindo com o tempo. Mas você ainda tem aqui uma datação 1912, ou seja,
há mais ou menos 98 anos, esse obelisco se encontra aqui. Bom, pessoal, missão cumprida em relação a encontrar o Marco em Candeias. Agora nós vamos a Itapuã para um evento, um triatlon, onde aventureiros estão curtindo uma prova especialíssima em meio a essa grande natureza aqui na proximidade de Candeias. Vamos mostrar para vocês um pouco também do lugar ali, de uma estância em Itapuã do Oeste. Vamos lá então continuar a nossa aventura e, claro, contando uma nova história. Bom, pessoal, deixamos aquela localidade de Candeias, o Marco Rondon, um antigo lugar histórico aqui na região de Rondônia, próximo ao município de Porto Velho. Nos encontramos agora próximo a Itapuã do Oeste, numa localidade em que no passado, próximo aqui a Samuel, tínhamos antigos seringais e locações durante o primeiro e segundo ciclo da borracha. Hoje vai estar acontecendo aqui um triatlon e nós vamos estar acompanhando esses esportistas, um lugar que no passado passaram por aqui bandeirantes, exploradores, jesuítas, em busca de riquezas naturais extraídas dessa grande floresta. Nesse ambiente histórico, natural, teremos aí uma competição em que vocês agora vão acompanhar do Trilhando a História. Estamos aqui na região entre Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste. Estamos aqui com dois competidores, Rodrigo Miguel Trentin e o Guto Pelúcio. Aí eu pergunto para você, Guto, qual é a perspectiva, o que você espera dessa competição de hoje aqui nessa região? Olha, a gente espera muita diversão acima de tudo, sabe, Alex? Porque essa brincadeira já acontece pelo terceiro ano e sempre é uma brincadeira com muito espírito esportivo. E a gente espera, de cima de tudo, uma confraternização de todo mundo, né? De todos os amigos e convidados. Beleza. Miguel, pronto para encarar esse desafio? Como é que tá aí o corpo, a mente, para encarar esse triatlon? Estamos treinando bastante tempo já, eu e o Guto. Então, estamos preparados. Vamos dar o máximo aí, ver como é que a gente faz. Mas o importante mesmo, eu acho que é despertar essa ideia de todo mundo ter um condicionamento físico, de praticar um esporte. Bom, pessoal, espero que todos vocês tenham gostado da aventura do Trilhando a História de hoje. Lá em Candeias do Jamari, visitando o Marco Histórico de Rondon, o marco que dividia, então, as províncias ou estado do Mato Grosso e Amazonas, depois fazendo uma trilha até essa localidade, participando aqui, fazendo imagens do terceiro Festa Triatlon nessa região entre Itapuã e Candeias do Jamari. Aguardo todos vocês na semana que vem em mais um Trilhando a História. Rema, rema, remador, pra esse barco não virar. Trilhando a História. Oferecimento Faculdade Porto Velho. Você merece o melhor. Colégio Objetivo. As melhores cabeças. Pioneiros Pub. Porto Velho se encontra aqui. Objetivo Mais. É mais em tudo. Trilhando a História.